Graças a Deus. As crianças podem seguir a nossa irmã, professora Bruna Vieira. E os que ficam comigo, por favor, vamos ao texto sagrado. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. É sobre ele, ou a partir dele, que nós vamos expor hoje a terceira mensagem da nossa série de casamento, que se chama Quando Pecadores Mudam. Se você tem filhos pequenos, como eu, provavelmente sabe que ensinar as tarefas de casa nem sempre é uma atividade muito fácil. Outro dia, enquanto visitava uma família da nossa igreja, uma irmã me contou que seu filho, com 6 anos de idade, se revoltou contra as tarefas de casa. E amassando-as com a mão, ele decidiu: mãe, esta é a minha última tarefa de casa. Nunca mais faço essas coisas outra vez. Já viram isso antes? Minha esposa Sabrina estava tentando ajudar Sofia, mas não estava tendo êxito. Sofia constantemente divagava para os mais diversos assuntos e fugia da tarefa. Tentando trazê-la de volta ao que interessava, Sabrina levantou a voz, chamando sua atenção. Foi quando ela veio com uma pérola. Ela disse: mãe, tome um chazinho de camomila amanhã, vai ajudar na nossa relação de tarefa de casa. Não é fácil ensinar as tarefas de casa aos nossos filhos. Muito menos, ou muito mais difícil, é ensinar aos nossos cônjuges. É difícil receber algumas lições do cônjuge. E também é difícil oferecer alguns ensinamentos a ele. Por vezes, não usamos as palavras certas. Não alcançamos o momento oportuno. Ouvir e falar a verdade em um relacionamento nem sempre são experiências agradáveis. E às vezes as coisas ficam tão difíceis no relacionamento que pensamos: ele ou ela não precisa apenas de uma mera lição. Precisa de uma completa operação cirúrgica. A pergunta é como? Operamos o nosso cônjuge para o bem do casamento. Como podemos ser agentes de mudança dentro dos nossos relacionamentos? O pregador do século XVII, Matthew Henry, nos oferece uma sugestão muito prática quando escreve: as 3 qualificações de um bom cirurgião são indispensáveis à pessoa que repreende. Ela deve ter olhos de águia, um coração de leão e as mãos de uma mulher. Em suma, diz ele deve ser dotado de sabedoria, de coragem e de mansidão. São precisamente estas 3 qualidades que nós buscaremos com a mensagem de hoje, como propósito óbvio de produzir mudanças no nosso casamento. Para isso, irmãos, eu vou ler o texto de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Eu vou ler com vocês do verso 1 ao verso 13. O texto diz assim, na versão que costumeiramente usamos, a Nova Versão Internacional: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade,
Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, por isso você não morrerá. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã e pela oportunidade rica que temos de prestar um culto ao Teu nome. Cantamos, oramos, deixamos diante de Ti as nossas ofertas, mas agora nos aproximamos do ponto mais alto do culto, quando vamos ouvir a Tua voz. Senhor, abra os olhos do nosso coração, prepara os nossos ouvidos, nos dá entendimento e nos dá poder para responder apropriadamente à Tua voz. Pois ela, como disse o salmista, é a nossa vida, a nossa esperança em tempos de crise. Te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Acabamos de ler o texto, parte do texto que está no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Mas esta história aqui começa um pouco antes, mais precisamente no capítulo de número 11. O primeiro verso do capítulo 11 registra uma informação muito importante que monta o cenário do capítulo 12. No capítulo 11, o autor sagrado registra no verso de número 1: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Qual é a informação importante, irmãos? Davi deveria ter ido à guerra, mas resolveu descansar. E quando baixou a guarda, ele enfrentou outra batalha,
e não foi bem sucedido. Ele enfrentou o pecado que habitava o seu coração, e diante dele, Davi foi derrotado. Ele promoveu um adultério e tentou encobri-lo dos olhos do povo. Se deitou com a mulher do seu próximo e a engravidou. E quando recebeu a notícia de que ela estava grávida, Davi tentou maquiar a situação, trazendo o esposo da mulher de volta, ele que estava no campo de batalha. Mas o esposo dela se recusou a ir para casa. Se recusou a se deitar com ela, pois os seus patrícios estavam na peleja. O que Davi fez? O enviou de volta à guerra, com a sentença de morte em suas próprias mãos. Ele carregou uma carta. Quando Joabe a recebeu, o colocou na linha de frente da batalha, o que obviamente significava a morte do soldado. Quando soube do acontecido, Davi se apressou, tomou Batseba por esposa, antes que qualquer pessoa pudesse desconfiar, e então viveu como se nada tivesse acontecido. Era um ato nobre tomar a viúva e fazer dela sua esposa. De repente, porém, o rei recebe a visita de um velho amigo. Tratava-se do profeta Natã, que estava no palácio em uma missão de restauração e não para um evento social. O profeta viu o perigo que invadira o coração do rei e mesmo sabendo que esta missão poderia lhe custar a vida, ele se arriscou, se aproximou do rei para fazer uma cirurgia de confrontação. Uma operação que visava a mudança do rei, o arrependimento do rei e do seu coração. Não sei se você já esteve na mesma situação, mas a verdade é que, por muitas vezes, nós precisamos de um Natã em nossas vidas. E em outros momentos também precisamos nós mesmos ser um Natã na vida das pessoas que nos cercam. Com o casamento, não é diferente. Muitas vezes ao longo dele, precisamos ser agentes, cirurgiões da mudança, para a glória de Deus e para o bem do nosso relacionamento. A pergunta é como? Como podemos ser cirurgiões da mudança, agentes da transformação dentro dos nossos relacionamentos? A partir do texto sagrado que lemos, eu posso oferecer 3 conselhos aos que querem, de alguma maneira, lutar por mudanças no casamento, ou quem sabe, nos mais diversos relacionamentos que você tem. 3 conselhos então, e eu os listei na 2ª página do nosso boletim informativo. Há um pequeno esboço, como espaço para anotações, perguntas para reflexão e 2 sugestões de leitura para o seu crescimento. Primeiro conselho da palavra de Deus aos que querem lutar por mudança. No casamento, de acordo com este texto, sejam cirurgiões sábios. O Dr. David Harvey, autor do livro-texto que estamos usando ao longo do mês, conta que certa vez foi a um restaurante com sua esposa para um jantar romântico. Mas ao chegar, ele teve a brilhante ideia de iniciar uma cirurgia na alma dela. Obviamente não deu certo. Ele disse que este foi o jantar mais caro de sua vida. Não apenas pelo ambiente romântico e preparado, mas porque ele descobriu que não foi sábio. Um jantar romântico, nas palavras dele,
não combina com uma cirurgia de alma. Um sábio cirurgião espera o momento certo e escolhe as palavras oportunas. E isto é precisamente o que temos no texto de hoje. Natan é uma ilustração viva do que significa ser um sábio cirurgião. Por exemplo, o verso de número 1 do nosso texto nos diz que foi Deus que enviou Natan a Davi. Natan não decidiu por conta própria exortar o seu rei. Ele não escolheu, em uma manhã de segunda-feira, partir para o palácio para confrontar Davi. Ele foi enviado por Deus. O que significa dizer que ele foi no tempo de Deus, meses depois do acontecido. Ao chegar, Natan não confrontou Davi diretamente. Ele o fez através de uma ilustração que tratava do pecado de outro homem. Na ilustração, sabiamente o profeta usa a figura das ovelhas, provavelmente tentando tocar as vívidas imagens da mente de Davi, que outrora fora pastor de ovelhas. Quando fala do carinho do homem pobre por sua única cordeirinha, Natan quase que parafraseia as palavras de Urias, o esposo de Batseba, ao próprio rei Natan. E quando por fim fala de um visitante que chega à casa do rico, Natan está tentando promover a reflexão em Davi. O pecado dele o visitou no palácio e o levou à derrocada. Com tudo isso, nós percebemos a sabedoria de Deus. Natan não age precipitadamente, Natan não fala diretamente, ele constrói sua exortação, tentando quebrar as resistências de Davi e tocar o coração do rei. Se queremos ver a mudança nos nossos casamentos, ou nos nossos mais diversos relacionamentos, nós precisamos seguir o exemplo de Natan. Nós precisamos ser sábios cirurgiões da mudança. O sábio Salomão nos aconselha no provérbio de número 4, o conselho da sabedoria é: para obtê-la, procure obter sabedoria em todo o tempo, e use tudo o que você possui para adquirir o entendimento. Como fazemos na prática para o bem dos nossos relacionamentos? Como podemos adquirir sabedoria para abençoar nosso casamento? Eu sugiro, comece por uma autoanálise séria. Foi Jesus que sugeriu aos seus discípulos através de uma pergunta: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, disse Jesus, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Percebam, Jesus não está condenando a limpeza do olho dos outros. Nós devemos fazê-lo, não antes de limpar o nosso próprio olho. Nós devemos cuidar dos ciscos deles. Antes, porém, devemos cuidar das traves nossas. Porque, ao cuidar das nossas traves, dos nossos pecados, nós veremos melhor. Veremos melhor o Salvador que nos amou
quando ainda éramos seus inimigos. E veremos melhor os outros pecadores que também foram amados por Ele. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo registra no capítulo de número 2, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Vejam que maravilhoso, irmãos. Paulo está dizendo que a graça do Evangelho não é apenas salvadora, ela também é transformadora. Ela não apenas nos encontra onde estamos, ela nos leva para onde Deus quer que estejamos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, nossas traves. E ela nos faz desejar a vontade de Deus. Qual é a implicação para o casamento? O Dr. David Harvey escreve em seu livro: o maior desafio em nossos casamentos é a nossa tendência de viver mais como velho homem ou mulher que fomos um dia, do que como novo homem ou mulher que nos tornamos em Cristo. Por isso eu digo, se queremos ser sábios no casamento, precisamos fazer uma autoanálise séria. O maior problema é este constante desvio ou retorno ao que éramos no passado. Como atendemos ao conselho do sábio? Como adquirimos sabedoria para os relacionamentos? Eu posso dizer ainda, nunca opere seu cônjuge, seu amigo, sem a devida preparação. Não é o que temos no texto, Natã se prepara. Não é o que os médicos fazem hoje, a não ser em casos de urgência. Há um processo de preparação. Como nos preparamos para operar mudanças no outro? O Dr. David Harvey sugere perguntas de reflexão. Por exemplo, pergunte-se: eu orei pedindo a sabedoria de Deus e reconheci a necessidade da ajuda do Senhor para servir meu cônjuge? E a oração não deve ser aquela parte formal que nos leva do quarto ao bloco cirúrgico. A oração deve ser a nossa declaração de dependência, os nossos limites. Senhor, nós não podemos mudá-la. Nós dependemos de Ti. Ajuda-nos. Outra pergunta que ele sugere: as minhas observações são baseadas em um padrão de comportamento ou em apenas um único incidente? Por vezes nós queremos exortar o cônjuge ou um amigo por um único evento, e não por um padrão recorrente de pecado. Fazemos, como dizemos por aqui, uma tempestade em um copo d'água. Vale mesmo a pena? Por fim, ele sugere: pergunte-se, eu estou oferecendo uma observação humilde que visa o bem do meu cônjuge, ou uma conclusão arrogante sobre o que eu não gosto nele ou nela? Irmãos, não temos o conhecimento absoluto do coração de ninguém, nem mesmo do nosso. Portanto, não ofereça muitas conclusões que machucam a alma. Ofereça observações que podem curar o coração. Um diálogo é sempre melhor quando é mediado por perguntas de reflexão e não por afirmações de condenação. Como nos tornamos sábios, cirurgiões no casamento? Nós precisamos esperar, irmãos. Não apenas no tempo. Nós precisamos esperar no Senhor do tempo.
O texto de Tito que citei antes continua: a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que é que temos aqui, irmãos? O apóstolo nos falou antes que a graça de Deus não apenas nos encontra, ela também nos transforma. Mas o que é que Paulo está fazendo agora? Redirecionando o nosso foco para o lugar certo, a eternidade, para a pessoa certa, Cristo. Por quê? Porque Jesus nunca nos prometeu perfeição do lado de cá. Ele nos prometeu um processo chamado santificação, que se dá desde o primeiro dia do novo nascimento até o encontro com Cristo. É um processo gradual e contínuo. O que significa dizer que eu lutarei contra alguns pecados pelo resto da minha vida e que jamais vou alcançar a perfeição do lado de cá. Sendo assim, Paulo nos diz: olhem para cima. Lutem pela santificação do coração, mas vivam também em ardente expectativa pelo retorno de Cristo. Vocês vencerão algumas batalhas, outras não. Algumas vão perdurar, mas um dia todas elas terminarão quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Lute pela transformação ou pela mudança do relacionamento, mas nunca com os olhos aqui. Os fite em Cristo, na glória, e espere pela real mudança que Ele pode trazer para a glória do nome dEle e para a alegria do nosso coração. Amém, queridos? Segundo conselho da palavra de Deus aos que querem lutar por mudança nos relacionamentos. No casamento, e isso se aplica à amizade também, sejam cirurgiões corajosos. Natã não foi apenas sábio, ele foi por demais corajoso. Se Davi estava disposto a matar o marido de Batseba, por que não faria o mesmo com Natã, que tocava os seus pecados escondidos? Ainda assim, mesmo correndo alto risco, Natã foi corajoso e confrontou o rei Davi. Quando percebeu que Davi estava completamente envolvido com a história, com a ilustração, desejando matar o homem que roubara a cordeirinha do pobre, Natã deu-lhe um único golpe com a espada do Espírito e disse na cara do rei: você é este homem. E colocando sua cabeça a prêmio, com a fórmula profética, assim diz o Senhor, Natã prosseguiu: eu o ungi, diz o Senhor, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres dele, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais. Porque você desprezou minha palavra, Davi. Natã não foi apenas corajoso para acusar o rei, ele foi corajoso para explicar a razão por trás do pecado do rei. Ele detalhou o que levou Davi à derrocada. Davi, você foi ingrato. Deus lhe deu tudo: uma grande família, um grande livramento, um grande reino. Mesmo assim, você não se viu satisfeito.
por conta própria, resolveu abandonar os limites de Deus e foi em busca de novas experiências, você pecou. Davi, você fez isso porque desprezou a palavra de Deus. Davi sabia, irmãos. Ele quebrou a tábua da lei 2 vezes e ele sabia. Momentaneamente ele teve que apagar a voz do Senhor, abafar a palavra de Deus. Se tornou cego para a palavra de Deus, surdo para o conselho do Senhor, foi em busca dos seus próprios desejos. E aqui está Natã, um homem simples, em um palácio suntuoso, exortando o rei que poderia cortar a sua cabeça. Você teria feito o mesmo se estivesse na posição dele? Por que ele o fez, irmãos? Porque Davi lhe era caro, porque Deus lhe era precioso, porque ele temia a Deus muito mais do que temia aos homens. Mas eu não posso acreditar que Natã gostou da experiência, nem acredito que ele podia prever as reações do rei. Ainda assim ele foi corajoso, colocou sua vida a prêmio, porque é isso que fazemos, irmãos, quando percebemos que as pessoas que amamos estão a um passo de cair em um precipício. Nós agimos corajosamente para o bem delas. Em alguns momentos da vida, o amor corajoso espera que falemos e que falemos alto. Como podemos ser cirurgiões corajosos dentro dos nossos relacionamentos? Cônjuges corajosos para o bem do nosso casamento? Eis aqui algumas sugestões práticas. Em primeiro lugar, nós precisamos ser cônjuges zelosos. O que é zelo, irmãos? David Harvey define o termo assim: zelo é a vontade anabolizada. É um desejo profundo que define como vivemos e que revela o que realmente amamos. Ele parte para uma ilustração. Um fã de futebol comum vai ao estádio vez por outra, torce pelo seu time quando ele vai bem. Um fã zeloso vai ao estádio em todo tempo, torce sem camisa, pinta o corpo e grita o nome do seu time o jogo inteiro. Não era o que fazemos antes de Cristo com alguns dos nossos mais caros pecados? Perseguíamos o nosso caminho com zelo, procurávamos os nossos pecados fervorosamente, anelávamos por aquelas experiências que nos davam prazer imediato. Mas então se manifestou a graça do Evangelho, não apenas para nos libertar da prisão do pecado, mas também para nos fazer amar o que Deus espera que amemos, para nos fazer zelar pelo que Deus quer que zelemos. Outra vez, eu cito o texto de Paulo a Tito, quando ele escreve: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? O Evangelho nos transforma, ele invade o nosso íntimo, encontra os nossos mais escondidos desejos e os transforma, reorientando-os para a glória de Deus. Realmente, o Evangelho muda a nossa vida, muda o que amamos, muda o que gostamos. Qual é a implicação do texto para os nossos casamentos ou para os nossos relacionamentos? Por vezes nós perdemos o zelo, a família deixa de ser uma prioridade, e às vezes um pequeno ato de bondade se torna muito difícil e pesado de ser executado.
Mas de acordo com Paulo, o Evangelho pode agir de maneira poderosa outra vez nos nossos corações, gerando neles zelo por aqueles que nos são caros no interior. Ore por isso. Ore para que outra vez os seus filhos sejam alvo do seu zelo. Seu esposo, esposa, seja alvo do seu zelo. Busque isto com coragem na presença do Senhor. Como podemos ser cônjuges corajosos para o bem do casamento, irmãos? Precisamos ser cônjuges equilibrados. E o que eu quero com a expressão cônjuges equilibrados? Às vezes, tentando preservar a paz no casamento, nós semeamos uma guerra. Você fecha os olhos para um pecado que é recorrente e pensa, é melhor não falar, é melhor não conversar, vamos ficar em paz. E de repente este pecado se torna gigante. Diz a palavra de Deus que nós colhemos o que plantamos. Um pecado não confrontado é um pecado não restringido. E este pecado não restringido pode se tornar uma bomba. Por vezes vamos para o outro extremo, só queremos guerra. Vivemos como um detetive dos nossos cônjuges, procurando qualquer erro. E quando os encontramos, levantamos o martelo e batemos com a sentença. Está decidido, você é culpado. Tratamos a confrontação como se ela fosse uma espécie de granada. Tiramos o pino, jogamos e corremos para longe. O outro que se exploda com o problema. Os dois extremos são perigosos, por isso eu digo, precisamos de equilíbrio. Não podemos viver em uma falsa paz, ela vai se transformar em guerra. Mas não podemos buscar a guerra o tempo inteiro, é desagradável. Precisamos de equilíbrio. Parafraseando o pastor Bill Lascaux, eu posso dizer que confrontação bíblica não é intimidar seu cônjuge. Muito menos é transformar o casamento em um ambiente de tirania e ameaça. Ao invés disso, confrontação bíblica é a pregação aplicável do Evangelho, inculcando as verdades da palavra de Deus nos corações e nas mentes. Depois da definição, ele desafia os seus leitores, quando escreve: precisamos de coragem evangélica, não apenas para explicar a palavra, mas também para aplicar a palavra de uma forma tal que afligimos os confortáveis com o pecado e confortamos os que estão aflitos por causa do pecado. Equilíbrio. Como somos cônjuges corajosos, precisamos ser cônjuges comprometidos. Com o quê? Com quem? Porque vou chamar a atenção da minha esposa? Para humilhá-la? Para me revelar superior a ela? Para sobrecarregá-la com a culpa? Qual é o meu interesse? Qual é o meu compromisso? Quando confronto a minha esposa com a sabedoria bíblica, eu o faço porque quero que ela volte-se para Deus. Eu não quero sobrecarregá-la, eu não quero que ela tenha em mente que eu a apanhei em um pecado e que agora ela deve se preocupar com aquele pecado apenas. Eu quero que ela se volte para Deus e tenha nele outra vez a sua grande alegria na vida. Foi o que moveu Natã, levando-o ao palácio para confrontar seu amigo e rei. E foi o que Paulo disse que deve nos mover nos relacionamentos, escrevendo aos Efésios. Ele diz aos homens: maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, para prepará-la. Não sei se você sabe, mas o maior propósito pelo qual estamos casados é a santificação dos cônjuges. Estamos em um casamento temporário que em breve dará lugar ao casamento eterno.
E quando diante do nosso noivo, Ele não vai nos perguntar sobre quantas viagens fizemos, sobre quantos bolos de chocolate comemos. Ele vai nos perguntar sobre como um ajudou ao outro no processo de se tornarem parecidos com Cristo Jesus. Este é o propósito da confrontação bíblica. Por fim, irmãos, o último conselho do texto aos que lutam pela mudança nos relacionamentos: sejam cirurgiões mansos. Mansidão é uma das palavras mais maravilhosas do Evangelho. O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos de coração, pois eles receberão a terra por herança. O apóstolo Paulo, exortando os colossenses, escreveu, portanto: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tiago desafiou seu rebanho quando escreveu: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Depois de algumas citações bíblicas, precisamos definir o termo mansidão praticamente. E outra vez o Dr. David Harvey, no livro texto que estamos usando, nos ajuda. Quando ele escreve: mansidão não significa de modo algum fraqueza ou passividade. Mansidão é poder governado por amor. É uma expressão de humildade que não atacará, nem se defenderá imediatamente quando desafiada. Mansidão é uma dádiva do Espírito, que nos ajuda a governar nossa ira, a conter nossa língua e a manter nossa paz. O grande avivalista A.W. Tozer escreveu no século passado: o homem manso terá encontrado descanso para sua alma. Se andar em mansidão, ele ficará satisfeito em permitir que Deus o defenda. Já não precisa mais lutar para defender seu eu, porque encontrou a paz que a mansidão lhe proporciona. Não é isso que temos no texto, irmãos, de Samuel? Natã vai ao palácio, mas em nenhum momento se exaspera, em nenhum momento se exalta, em nenhum momento ele grita contra o rei. Com mansidão ele constrói sua exortação. De um bom dia, ele passa por uma ilustração, e da ilustração ele vai ao coração do rei. Quando o rei percebe a exortação, ele, por sua vez, também age com mansidão. Ele não puxa a espada e corta a cabeça do profeta. Ele simplesmente cai ao chão e diz: eu pequei contra o Senhor. O profeta não se aproveita da oportunidade para pisar o rei, para esmagar o rei. O profeta encoraja o perdão de Deus, quando diz ao rei: você não morrerá. Deus o perdoou. Este confronto não acaba em guerra, acaba em paz. Paz entre Davi e Deus, paz entre Davi e o seu amigo Natã. Não é o que queremos ao final dos conflitos? Não seria muito bom se as discussões sempre terminassem em paz? Como é que promovemos a mudança no casamento e ainda desfrutamos a paz de Deus entre nós, irmãos? Praticamente nós precisamos nos apropriar desta grande palavra chamada mansidão. No casamento, diz o Dr. David Harvey, ser manso não significa ser fraco ou vulnerável. Significa ser tão comprometido com seu cônjuge que você se sacrifica pelo bem dele. Uma pessoa mansa percebe a futilidade de reagir ao pecado com outro pecado.
Todos nós já passamos por isso. Alguém fala algo, intencional ou não, e nós nos sentimos agredidos. É como se levássemos um soco na boca do estômago. Nos sentimos diminuídos, rejeitados, desprezados. E o que acontece imediatamente? Se você é como eu, se não é um anjo que está entre nós, ao menos no seu interior se arma uma guerra. Uma guerra que rivaliza com o dia D da Segunda Guerra Mundial. Você se prepara para atacar, você faz argumentos que vão explodir, você procura um discurso que será como uma bomba sobre a vida da outra pessoa. Você não quer a mansidão, você quer deixá-la na base e quer correr para a guerra. Mas sejamos sinceros, quando foi a vez que você teve sucesso ao escolher a ira, ao usar a vingança? Alguma vez você saiu vencedor dessa história? Por que não nos apropriamos da mansidão, irmãos? A mansidão pode nos lembrar, por exemplo, que ficar irritado nunca é um bom convite à conversa. Salomão escreve: o insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A mansidão pode nos lembrar que uma resposta branda tem mais poder do que uma língua irada. O mesmo sábio escreve: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A mansidão ainda nos lembra que o falar com brandura fomenta a vida. Querem conversas, querem conflitos. Salomão escreve: o falar amável é árvore da vida, mas o falar perverso esmaga o espírito. Como podemos ser agentes da mudança e ainda desfrutarmos a paz de Deus nos nossos relacionamentos? Com mansidão. Com mansidão. Nós precisamos encorajar um ao outro no processo da mudança. Você já se viu impaciente com algumas mudanças à sua volta que nunca chegam? Então pare para pensar que o seu cônjuge também deve ser assim. Por vezes nós desanimamos enquanto esperamos. Desistimos porque as mudanças não surgem. É um problema financeiro que perdura. É um problema conjugal que não vai embora. É um pecado que nos persegue constantemente. Como praticamente podemos encorajar um ao outro neste processo? Lembremos um ao outro que Deus trabalha no interior, muito antes de nos revelar no exterior as mudanças. Não podemos ver as sementes trabalhando, mas elas estão. Lembre o seu cônjuge, o evangelho é poderoso e Deus está trabalhando mesmo quando não percebemos. Vocês acreditam nisso? Se aproprie disso. Mesmo que não estejamos vendo as mudanças que queremos, irmãos, vamos celebrar a Deus por aquelas que já vemos. Deus não fez tudo o que você queria no casamento, mas Ele está fazendo algo. Ele ainda não mudou tudo o que você gostaria naquele relacionamento, mas quem sabe Ele tem feito muito e você não vê. Geralmente Ele não começa por onde achamos que Ele deve começar. Eu conversava outro dia com uma irmã nossa, e ela andava sofrendo muito com o casamento, e por vezes ela só esperava as mudanças no cônjuge. Recentemente ela me procurou e disse: pastor, nada mudou do lado de lá, mas tudo Deus mudou no meu coração.
Precisamos encorajar uns aos outros, irmãos. Vamos rever a nossa estratégia de mudança. Porque por vezes temos a ordem errada. Primeiro nos preocupamos, depois oramos. Primeiro nós tentamos, depois buscamos a Deus. Não. Corramos para o Senhor em todo o tempo e esperamos por Ele para abençoar as nossas famílias. Como, por fim, buscamos as mudanças no casamento e ainda produzimos a paz entre nós? Com mansidão, irmãos. Corramos lado a lado na direção de Cristo Jesus. Qual é o propósito da exortação de Natã? Ele quer destruir o rei? Não. Ele quer acabar com Davi? Não. Sua missão não é de destruição, é de restauração. Ele quer levar Davi de volta a Deus. Não é o que queremos também, irmãos? Para tanto, nós precisamos visitar o Evangelho com o nosso cônjuge regularmente. Porque não temos o poder de transformar uns aos outros. Mas quanto mais perto estamos de Cristo Jesus e da sua morte substitutiva, mais probabilidade há de reais mudanças acontecerem nos nossos corações. Como é que as mudanças do Evangelho acontecem? Pastor Jerry Bridges escreve o seguinte: a mente é a faculdade que conduz a alma. Quando a mente se fixa em um objeto ou em um curso de ação, a vontade e as afeições a seguem. Elas ficam incapazes de qualquer outra consideração, porque a função da mente é guiar, dirigir, escolher e liderar o coração. Eu e a minha esposa, você e o seu cônjuge, nós seremos muito abençoados se corrermos para Cristo e se regularmente meditarmos no Evangelho. Renan, mas e se as coisas não mudarem imediatamente? O que provavelmente vai acontecer. E se lutamos e não percebemos as mudanças? Nós atendemos ao convite de Jesus, irmãos, que em dado momento do seu ministério, chamou os que estavam à sua volta, dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que é isto? Um lembrete do Evangelho. Não é o que muito fazemos que pode mudar o nosso coração. Não é o que muito fazemos que pode mudar o nosso casamento. É Ele que tem todo o poder e que, portanto, pode nos transformar de dentro para fora e assim também transformar aqueles que nos cercam. Descansemos nele e esperemos nele. Amém, queridos? Embora eu tenha minha parcela de contribuição na educação das minhas filhas, eu preciso dizer que é Sabrina que luta com elas na maior parte do tempo no ensino das tarefas de casa. E como disse no início, nem sempre é fácil. Mas quando percebemos o progresso delas, quando notamos o crescimento delas, muito nos alegramos. Embora seja difícil, vale a pena insistir. O mesmo acontece no casamento. Não é fácil exortar ou ser exortado, ensinar ou ser ensinado. Não é nada fácil esperar por mudanças. Ainda assim,
Eu digo com toda certeza e com Natã, que vale muito a pena esperar por Deus. A propósito, como foi que terminou a amizade dos dois personagens da história? Foram cada um para seu lado depois da exortação? Não. Ao fim da vida, mesmo quando alguns de seus próprios filhos estavam longe, Davi sempre teve seu amigo Natã por perto. A amizade deles nasceu e foi forjada na verdade e na confrontação bíblica, mas jamais precisou terminar. Quanto mais vivo, mais aprecio o amor que Sabrina tem por mim, quando se parece com Natã. Ela não me faz o mal, ela me faz o bem, quando me exorta e me chama a atenção, a fim de que eu me volte para as coisas de Deus. Ela me leva para o real e grande médico, cirurgião por excelência, Jesus Cristo. Aceite o Natã que Deus colocou na sua vida. Dê glórias a Deus pelo profeta de Deus que vive com você. Ajude-o e receba a ajuda que ele tem para oferecer. E que todos nós não nos esqueçamos das sábias palavras de Matthew Henry, palavras que eu usei no início da mensagem, quando ele escreve: as 3 qualificações de um bom cirurgião são indispensáveis à pessoa que repreende. Deve ter olhos de águia, um coração de leão e as mãos de uma mulher. Em suma, ele deve ser dotado de sabedoria, de coragem e de mansidão. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Se você é casado, pense agora no seu relacionamento. Renan, eu não sou casado. Pense em suas amizades. Pense em seus filhos que são casados. Pense em como esta mensagem pode, de alguma maneira, contribuir para a mudança do seu coração, para a mudança do seu casamento, para a mudança dos seus amigos. E faça uma oração, confessando os seus pecados e clamando pela ajuda de Deus. Senhor, nós nos aproximamos de Ti por causa de Cristo Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, sem medo ou receio, agora com ousadia e coragem, pelos méritos e feitos de Cristo na cruz do Calvário, nós nos aproximamos do Teu trono. Trono que não é apenas revestido de poder, diz Hebreus, ele é também revestido de graça. E vamos ao Teu trono, ó Deus, a fim de encontrar graça e misericórdia no dia da necessidade. Ajuda-nos, ó Senhor, pois nós não conseguimos ser o que Tu esperas de nós. Ajuda-nos em uma autoanálise séria do nosso coração e produza em nós genuíno arrependimento diante de Ti. Depois fortalece os nossos joelhos, fortalece os nossos braços, as nossas pernas, a fim de que lutemos pelas mudanças do nosso coração, posteriormente pela mudança dos nossos relacionamentos. Nos dá sabedoria, Senhor. Oh, como seria tudo mais fácil se fôssemos mansos de coração, sábios para falar, corajosos no agir. Nos dá o que esperas de nós, pois isto é o que queremos de Ti, Senhor. Nos despede em paz, nos dando um ótimo domingo em Tua presença. Aos que participarão da escola bíblica, que tenhamos um ótimo momento de aprendizado da Tua palavra. E que ao longo de toda a semana, Senhor, estejamos praticando o que ouvimos da Tua parte. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença, a ajuda do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, queridos.